Acabei de chegar e chegando com novidades aqui no canal. Gente, a história maravilhosa já vai começar e eu quero contar assim com todos os detalhes. Só que antes de eu dar início à história de hoje, eu quero lembrar que o nosso canal está liberado para ter, sabe o quê? Amigos que fazem parte, aqueles que são os assinantes do canal, aqueles que integram o canal. E a partir de R$ 7,99 por mês só. Como eu queria que você fizesse parte, que você integrasse o nosso time de membro. Ô Paulinho, eu quero ser membro, Paulinho. Eu quero ser membro do seu canal. Vamos ver quem vai ser o primeiro membro? Vamos ver. Eu vou fazer uma festa, tá? O primeiro membro, eu quero fazer uma festa, que é o membro número 1 do canal, desse canal novo, eu quero fazer uma festa. Então você vai ser membro do nosso canal. Ô Paulinho, tem custo? Tem um custo que o YouTube cobra de R$ 7,99 por mês, a partir daí. Aí você vai ser membro ouro, tá? R$ 7,99, membro ouro. E eu vou fazer um festão para você. Vou dizer o seu nome aqui, você vai participar comigo, quero te mandar beijo, te mandar alô. E tem uma outra versão que é membro diamante. Aí é um pouquinho mais, você dá uma olhadinha lá. Mas se você puder ser diamante, tanto melhor será. Conto com você? Posso contar? Então, por favor, espero vocês todos agora como membro aqui do canal. Ok? Se inscrevam no canal. Eu preciso que esse canal prospere, cresça. Então eu quero que você se inscreva no canal. E quero que você curta dando o seu joinha. Aquele joinha para mim é muito importante. Ô Paulinho, diga uma coisa. Quando a gente olha no teu vídeo, a gente vê um telefone assim no canto aqui, ó, no canto esquerdo aqui do teu vídeo. O que é isso? É o nosso WhatsApp. É o nosso WhatsApp e através dele você pode mandar a tua mensagem. Tem gente até que me conta a história por ali, você sabia? Tem gente que fala assim, não, eu quero contar a minha história, aí tem dificuldade para escrever e acaba falando ali. Ou então diz ali, olha Paulinho, eu escrevi para você, qualquer dúvida, você entra em contato comigo para que a gente possa esclarecer algum ponto da minha história. Então é fundamental esse WhatsApp. E ele também é uma chave Pix. Então se a pessoa quer apoiar o canal, quer ajudar o canal, manda um Pix pra gente, que nós agradeceremos do fundo do coração. Isso posto, eu quero cantar para você. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história é muito bonita, a mulher que caiu da passarela. A mulher que caiu da passarela usava saia azul e blusa amarela. Perca não, essa história é muito interessante e já começou. Consigo entender, mas dá pro Pelé ainda? Se dá. O Pelé, olha, eu vendo assim o Pelé, ele poderia jogar, na minha opinião, mais uns 4, 5, 6 anos aí. Se despedir da seleção brasileira? Não, eu discordo totalmente dessa posição do Pelé. Eu queria que ele jogasse a Copa do Mundo de 74. Que papo é esse? Só porque foi tri agora lá no México, vai abandonar a seleção brasileira? Ele não tem futebol pra isso? Não, sou contra. Camisa 10 na seleção. Paulinho, faz tempo isso. Foi logo depois da Copa de 70 que a gente começou essa discussão. O Pelé havia anunciado que na seleção brasileira ele não jogaria mais. Faz tempo. Sou o Fabrício. E o que eu vou contar aconteceu naquele fevereiro daquele ano, naquela época. Numa tarde que, se eu soubesse, sei lá se eu teria evitado. Bom, vocês vão ouvir a história. Tinha saído do trabalho, estava discutindo com o Luizinho, um amigo meu, a situação do Pelé. Ele defendia a tese de que Pelé devia se parar no auge.
Não, ô Fabrício, você tá errado. O jogador de futebol tá certo, ele tem que parar no auge, sabe? O Pelé brilhou agora na conquista do tricampeonato lá no México. Vai que ele joga a Copa de 74 e aí o Brasil perde. Ele vai ser por baixo? Não, tá certo. Não, tem que sair por baixo nada, o Pelé não pode parar com a seleção. Essa era a discussão. Tinha saído do trabalho, como de costume, eu caminhei até o ponto de ônibus pensando em tudo que eu tinha discutido com o Luizinho. O Luizinho irredutível achava que o Pelé devesse parar no auge e eu acreditando que o Pelé devesse continuar. E eu tinha que atravessar assim uma passarela, a passarela passava, lógico, em cima da rodovia. O sol já se escondia atrás dos prédios, o vento soprava forte daqueles que trazem presságios, mas eu não dei muita atenção. A vida era rotina e tudo parecia igual a qualquer outro dia. Foi quando eu a vi. Ela já estava assim, quase no meio da passarela. Ela usava um vestido azul que esvoaçava com o vento e carregava uma mala marrom de couro envelhecido numa das mãos. Enquanto o outro lado levava uma bolsinha assim a tiracolo. O andar dela era rápido, como quem não quer ser percebida, notada, mas ao mesmo tempo havia algo quebrado nela, uma angústia que transparecia mesmo à distância. Eu estava prestes a subir os primeiros degraus da tal da passarela quando tudo aconteceu. Sem hesitar, como num impulso súbito e desesperado, a mulher subiu naquele beiral ou beirada da passarela e antes que eu pudesse agir, porque eu estava no começo, correr, gritar, ela se jogou. Eu só tive tempo de gritar assim: não! 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 Eu gritei, o som se perdendo no barulho dos carros. Eu corri como nunca tinha corrido na vida. Desci as escadas da passarela aos tropeços, pulando os degraus de 3 em 3. E quando eu cheguei ao canteiro central da rodovia, o trânsito já começava a se confundir ao redor da cena. Motoristas freavam bruscamente, buzinavam, mas ninguém se aproximava da mulher. Ela estava ali, estendida no chão. O vestido azul, agora manchado de sangue, a mala caída a poucos metros, a bolsinha ainda pendurada no ombro dela. Seu corpo frágil tremia, levemente tremia, como se tentasse lutar contra a dor. O rosto estava pálido, machucado, com um corte profundo na testa. Havia sangue escorrendo pelas têmporas. Eu me ajoelhei ao lado daquela mulher, sem saber ao certo o que fazer. Moça, a minha voz tremia. Você consegue me escutar? Moça, nada. Ela estava desacordada. Oh, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Naquele tempo, alguém pode falar assim: pega o celular e chama. Ô Paulo, não existia isso não. A gente nem tinha escutado falar disso ainda. Mas alguém, sabe? Entre aquelas pessoas, alguém conseguiu comunicar de algum modo à polícia. Eu só sei que em questão de pouco tempo, não demorou não, apareceu uma ambulância e veio para socorrer a mulher. Eu estava junto. O senhor é parente? Eu não sei o que me deu. Eu senti que eu precisava saber o que ia acontecer com aquela moça. Assim, no impulso, menti, eu respondi, sou. E eu acabei indo junto na ambulância para o hospital. Vocês acreditam nisso? Fui junto.
Eu já tinha até esquecido da briga com o Luizinho. A discussão sobre o Pelé. Chegando no hospital, os médicos levaram-na direto para a sala de emergência e eu fiquei na recepção, sentado ainda com o coração disparado, as mãos até sujas de sangue. A imagem dela se jogando não saía da minha cabeça. Uma enfermeira veio até mim e me perguntou: o que o senhor é dela? Bom, eu não ia mentir, aí a coisa começou a ficar séria. Eu já tinha mentido e tinha vindo junto com a ambulância. O que o senhor é dela? A enfermeira me passou confiança. Eu falei: ó, moça, eu tava junto dela na hora que... Entendeu? Eu a vi se jogando da passarela e fui eu que a socorri. A enfermeira não me deu bronca, não reclamou, não, ao contrário, me agradeceu pela atitude e me disse: ela tá viva, mas em estado delicado. Tem algumas fraturas pelo corpo e o principal, ela bateu a cabeça e teve uma contusão craniana. Sei. Mais tarde um médico me chamou numa salinha. Então veja, ficou aquela história do parente. Eu pra enfermeira já tinha falado a verdade. Mas não sei se a enfermeira teve tempo de conversar com o médico. Se não teve, eu só sei que o médico me chamou. O nome dela é Suzana, disse ele mostrando os documentos que encontraram na bolsinha. 21 anos a idade. Ah, sei. Ela nasceu em 1952. 21 anos. Pelos exames ela está assim confusa. Diz ela não se lembrar de nada, mas ela está consciente. Nem o nome dela ela se lembrou, mas eu tive que recorrer ao documento. Suzana. É como se tudo que ela tivesse na cabeça dela tivesse sido apagada. Os parentes, se eu perguntar a respeito do senhor, eu estava ali, né? Se eu perguntar a respeito do senhor para ela, eu acho que ela nem vai se lembrar. E eu pensei comigo: nossa, de mim é que ela não vai lembrar mesmo, porque eu não sou nada dela. Eu estava na hora lá, né? Mas o médico estava me contando com aquela seriedade, eu não ia interrompê-lo para dizer isso ali naquela hora. Aí eu perguntei: alguém foi avisado? Eu falei, pensei comigo: será que avisaram alguém da família? Aí ia dar confusão. Quando a pessoa chegasse e me encontrasse ali, eu teria que falar a verdade. Falou: não, eu estava junto, eu vi, mas lógico que eu não sou parente. Alguém foi avisado? Ele disse: ainda não, os documentos são poucos. Sem endereço, só nome e data de nascimento, nenhum contato. Vai ser difícil. Tem filiação de mãe, nem de pai tem. Dona Conceição, e ele disse o sobrenome. Eu queria entender o que estava se passando. Eu não sabia bem o que tinha me levado até ali, mas eu comecei a compreender que alguma coisa havia me levado até ali, até aqueles fatos. Agora, claro, ficou para mim que ela tentou abreviar a vida. Eu vi quando ela subiu aquela lateral da passarela e pulou porque ela quis. Mas eu não consegui sair daí, não. Então eu precisava ir até em casa. Aquela enfermeira com a qual eu fiz uma amizade, falei: olha, o meu contato por enquanto sou eu com ela, tá? Esse aqui é o meu endereço, esse aqui é o telefone do meu serviço. Aqui eu não tinha telefone em casa ainda. Aqui é meu endereço de casa. Aquele tempo era difícil, não era tão simples ter telefone, não. Eu tô falando, gente, do comecinho dos anos 70, tá?
Então era difícil ter um telefone. Eu não tenho telefone em casa, mas tenho aqui no meu trabalho. É só você pedir para chamar o Fabrício. Qualquer coisa, tá? Mas eu volto. A moça nem precisou ligar. No outro dia eu tava lá. Aliás, eu voltei várias vezes ao hospital. Numa delas, o Luizinho, aquele que defendia o Pelé, que o Pelé tava certo em parar no auge, falou: rapaz, então leva um buquê de rosas pra moça. Ah, é? Lógico, rapaz. Seja um cara educado. Você tem razão, Luizinho. Eu passei e comprei um buquê de rosas. E aí naquele buquê de rosas eu falei: Suzana, com carinho do seu amigo da rodovia, Fabrício. Levei as flores, mesmo sem saber por que eu estava fazendo aquilo. Bom, segundo o Luizinho, era educado e cavalheiro da minha parte. Mas não sei, eu estava sentindo alguma coisa diferente, eu não sabia explicar. No terceiro dia, quando eu entrei no quarto, ela olhando assim, deitada para o teto, os olhos perdidos, quando eu me aproximei, ela se virou assustada. Já sabia quem eu era das flores? O moço das flores. Então, meu nome é Fabrício e fui eu quem te socorreu lá na hora. Mas, Fabrício, o que aconteceu? O que aconteceu? Você caiu. Você caiu da passarela na rodovia. E a sorte que não tinha nenhum carro naquela hora. Eu fiquei desesperado acenando, parando assim o trânsito, se bem que era um caminhão que vinha, ele vinha lento, sabe? Ele brecou, os carros foram desviando. Nossa, você deu a maior sorte. Você vai ficar bem. Ela franziu a testa, confusa, e murmurou: eu não me lembro de nada. Eu não sei quem eu sou. De acordo com o médico, eu tive uma batida violenta da cabeça. Eles chamam isso de amnésia, né? Amnésia. Apagou tudo. Eu não me lembro. Foi um momento estranho ver aquela moça, 21 anos. Gente, 21 anos, uma mocinha, uma menina. 21 anos, tão jovem, tão bela, mas completamente vazia de si, um corpo vivo sem passado, sem história, e ao mesmo tempo havia uma doçura nela, uma fragilidade que me prendia. O nome Suzana. Eu disse com delicadeza: o seu nome é Suzana. Tá no teu documento. Ela não respondeu, apenas fechou os olhos e virou o rosto para o lado, dizendo: pois é, mas eu não me lembro disso, nem disso. Acho que ela queria chorar, mas nem forças para isso ela tinha. Nos dias que se seguiram, eu continuei indo ao hospital. Levei livros. Você não desaprendeu a ler? Não? Ah, que bom. Trouxe esse livro legal. Você vai gostar. Você já leu Agatha Christie? Nunca ouvi falar. Você vai gostar. Frutas. Um rádio. Aquele tempo o rádio era um presentão, Paulinho. Você vai ficar feliz. Rádio era um presentão. Levei um radinho de pilha pra ela. Conversamos. Na verdade, eu falava mais, eu contava sobre o meu trabalho, sobre a minha família. Eu tentei discutir com ela o Pelé. Pelé? Ah, não. Você não lembra? Pelé. Ele tá querendo parar com a seleção brasileira. Tá, eu vi que realmente ela tinha se esquecido de tudo. Não era possível alguém não lembrar do Pelé naquele começo dos anos 70. Ela ouvia tudo em silêncio, como se
cada palavra fosse uma semente plantada num solo vazio. Uma semana depois, os médicos disseram que ela teria alta. Mas ainda não lembrava de nada, nenhuma pista sobre o seu passado, nenhuma ligação, nenhuma visita. E agora? Perguntei para o médico: para onde ela vai? Ele me olhou por cima dos óculos com uma expressão pesarosa. A Suzana vai precisar de cuidados, ela ainda se recupera das fraturas. E pode ser que a memória dela volte amanhã, daqui um mês, daqui um ano. E corre o risco até de não voltar. Talvez nunca mais volte. É mesmo, doutor? E o hospital, não pode ficar com ela? Ah, não pode. Aqui a gente já... Você vê a nossa lotação, né? Não pode. Você não pode ajudar? Eu posso sim. Eu posso. Então eu só pedi para ele um tempo, não tinha telefone na minha casa, eu tive que ir pessoalmente lá em casa, conversar com os meus pais e contei tudo para eles. Aliás, eles já sabiam parte da história. Eles só não sabiam que eu estava tomando a decisão de trazer a moça para casa. Mas você viu o que é a vida? A discussão do Pelé entre mim e Luizinho, eu vim até distraído na passada. Olha no que tá terminando, quer dizer, terminando no que tá começando, tá? Eles já sabiam parte da história. E como meus pais me ensinaram a ter alma generosa, porque eles também tinham, me apoiaram na ideia. E no dia seguinte eu trouxe Suzana para casa. A casa é sua, Suzana. Muito obrigado, Fabrício das Flores. No começo ela falava pouco, mas entendia tudo, raciocinava normalmente. A amnésia afetava um pouco a linguagem, às vezes, mas o raciocínio era perfeito. Mas as memórias se apagaram. Era como se a vida dela tivesse começado naquele momento. Minha mãe recebeu a Suzana como uma filha. Cuidava das refeições dela, ajudava com remédio, com banho, curativo. E Suzana, com o tempo, foi se abrindo, ainda sem se lembrar de quem era, mas criando novos laços e novas referências. Aí quando deu para ela começar a andar livre já daquele gesso, começou a me acompanhar nas caminhadas pela pracinha do bairro, sentava comigo no sofá à noite assistindo as novelas da época. Às vezes eu colocava ela na discussão que eu tinha lá com o Luizinho do trabalho, sempre polêmicas, as discussões polêmicas. Às vezes, quando o vento batia forte ou uma música tocava de um jeito específico, ela ficava parada, com um olhar distante. Eu me lembro até de algumas músicas que mexiam com ela. Uma delas era So Lucky in My Life. Depois eu descobri que eu tenho sorte na minha vida. Ela gostava dessa música, mexia com ela. So Lucky in My Life. Ela gosta dessa música. Isso faz ela lembrar alguma coisa. Mas nunca voltava à memória. Uma noite, enquanto lavávamos louças juntos, ela me olhou nos olhos e falou: obrigada, Patrício das Flores. Obrigada pelo quê? Por me dar um começo, né? Mesmo sem ter certeza se eu mereço isso. Não se fala assim, Suzana. Você merece tudo. Todo mundo merece ser cuidado. Então ela baixou assim o olhar, com lágrimas nos olhos, e eu quis abraçá-la. Quis dizer que mesmo que ela nunca recuperasse a memória, eu não iria embora. Mas achei cedo demais para falar tudo que já estava crescendo aqui dentro de mim. É lógico! Tem gente que já falou assim que ela vai se apaixonar por essa moça.
Acertou! Eu me apaixonei pela Suzana. E nem lutei contra isso. Era impossível. Cada sorriso tímido dela, cada frase sussurrada antes de dormir, cada gesto. Ah, meu Deus do céu, a gratidão dela por mim. O Fabrício das Flores, eu era o Fabrício das Flores. Por mais trágico que tivesse sido tudo aquilo que eu tinha visto com ela. E o tempo foi passando. O médico disse, com 1 mês ela pode voltar, não voltou. Com 1 ano ela pode voltar, não voltou, nem com 2, nem com 3, nem com 4. 4 anos se passaram. 4 anos se passaram. Desde aquele dia na passarela. Vivíamos bem, muito bem. A Suzana era minha companheira. Como assim, minha companheira? Nós passamos a dormir juntos. Ela era maior de idade. Ela sabia o que ela queria. Eu sabia bem o que eu queria. E dessa de dormir juntos, nós tivemos um Marcel. Tivemos o nosso primeiro filho, Marcel. Aliás, o Marcel foi o primeiro, depois da Marcela. Um casalzinho de filhos. 4 anos e meio, caminhando para 5 anos. E eu comecei a ficar com medo. Sabe que eu comecei a ficar com medo da memória dela voltar? Num fim de tarde, ao voltar do trabalho, depois de mais uma polêmica com o Luizinho... Ah, detalhe, o Pelé não foi mesmo para a Copa de 74. Ele falou que não ia, o Brasil cantou camisa 10 na seleção, não resolveu. Até a Suzana entrou na briga, porque eu queria que ele fosse. O Luizinho não, o cara fez bem, rapaz. Parou por cima. Inteligente esse Pelé, um gênio. O Brasil vai fazer feio lá na Copa. Foi na Alemanha. E nós perdemos o jogo na semifinal para a Holanda. E aí, lógico, o Brasil foi disputar 3º lugar. Foi contra a Polônia. Tinha um tal de Lato, jogador da Polônia. E o Brasil ainda se deu mal contra a Polônia. Vamos esquecer o futebol. Então o Pelé realmente não foi. Mas naquele fim de tarde, ao voltar do trabalho, depois de mais uma confusão não, aquelas polêmicas que eu tinha com o Luizinho, eu encontrei a Suzana sentada na varanda. Só que ela estava diferente, ela estava pálida, olhar perdido no horizonte e os olhos marejados. Quando ela me viu, Fabrício. Oi, Suzana. Fabrício. Que foi? Alguma coisa com os meninos? Fabrício, não. Que foi? Que tá acontecendo, Suzana? Eu me lembrei de tudo. Meu Deus. Quando ela falou, eu me lembrei de tudo. Eu tive que me sentar para não cair. Me sentei ao lado dela. Meu coração acelerou. De tudo? Você se lembrou de tudo? Ela sentiu com a cabeça lentamente. Meu nome completo é Suzana Vieira Monteiro. Eu nasci numa cidade chamada Campos do Jordão. Quando a Suzana começou a se lembrar das coisas, parecia uma avalanche de imagens voltando com força. Eu tava com medo, muito medo, porque eu sabia que ela tinha sofrido, obviamente, naquela cena que eu a vi. Ela tinha sofrido e ela começou a contar, ela lembrava da infância. Numa casa simples, cheia de amor, com os pais. Pais, mas só tem o nome da sua mãe, Conceição. Mas meu pai, o nome dele é Alcides. E eu me lembro dos meus irmãos.
A Marina é a mais velha, o Celso é o do meio e o Francisco é o caçula. E ela começou a chorar ao falar deles e ao mesmo tempo pedia desculpas por não ter lembrado antes. Mas eu dizia que o importante era que agora ela se lembrava. Isso era o que importava para mim. E fez uma pausa longa, o silêncio entre nós ficou pesado, só que no meio dessas lembranças todas surgiu um nome que fez meu coração gelar. Wilson. O que tem, Wilson? Ele era meu marido. O quê? O Wilson, ele era meu marido, ela disse baixinho com os olhos marejados. E ele me traiu com a minha melhor amiga, Raquel. Meu Deus, eu fiquei sem reação por alguns segundos. Ela olhou para mim e continuou. Foi por causa disso que eu fugi, sabia? Saí sem destino, com o coração despedaçado, arrumei uma mala, peguei uma bolsa, tomei um trem sem saber para onde ir e desci aqui nessa cidade e fiquei vagando. E aí eu fui parar mesmo naquela passarela, agora eu me lembro. E quando eu atravessava aquela passarela, o desespero me dominou. Era como se a minha vida tivesse sido arrancada de mim. E eu não via mais perspectiva, não tinha mais nenhuma motivação para poder continuar vivendo. E eu pulei, Fabrício, eu queria morrer. Eu queria morrer. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. E dos meus olhos também caíam lágrimas. Só que eu queria segurar. Eu a abracei. Firme, forte. Sentia meu peito doer com tudo aquilo. Você sobreviveu, Suzana. Eu estava lá. Talvez por algum motivo maior eu estava lá. Ela sentiu em silêncio, encolhida em meus braços. Dias depois, combinamos de viajar até Campos do Jordão. Eu queria conhecer a família, devia estar desesperada, quase 5 anos. Eu queria mostrar para a família que a filha deles estava viva, inteira e linda. E que tinha 2 filhos comigo. Ela mesma escreveu uma carta antes de irmos, explicando tudo. E nós fomos. Fomos muito bem recebidos, com surpresa e emoção. Dona Conceição, a mãe dela. Suzana me apresentou a todos como o homem que cuidou dela com tanto carinho, zelo e amor durante esse período. E fizeram questão de nos acolher. Ficamos 15 dias lá. E apresentamos os nossos filhos. Foram dias calmos de lembranças sendo remendadas, de histórias sendo recontadas. Obrigada por ter salvado a minha filha, dizia a Dona Conceição. Nos hospedamos ali mesmo, na casa da família. O reencontro foi comovente. A mãe dela desabou em lágrimas. O pai, seu Alcides, apareceu por lá, um homem de poucas palavras. Ele reconhecia que ele era pai da Suzana, mas ele tinha outra família, entendeu? Então, por uma bronca, uma questão da Dona Conceição, essa coisa é pessoal, ele não fazia parte do documento dela. Eu fiquei ali com o Marcel, com a Marcela, pequenos, nossos filhos. A Marcela ainda de colo, a menorzinha, a nossa caçulinha. Mas foi lá pelo 13º dia que o passado voltou com tudo. Suzana e eu saímos para uma compra, fomos a uma padaria. Ao dobrarmos a esquina, um carro parou bruscamente. Era um Corcel. Branco, teto de vinil preto. Dentro dele um homem, o Wilson. O homem desceu como se tivesse visto um fantasma.
Suzana! É você? Te deram como morta? Ela congelou. Era o Wilson. Eu fiquei ao lado dela, firme. Suzana, por favor, você tem que me escutar. Ele implorava. Eu passei esse tempo todo procurando por você. Eu, de fato, não acreditava que você tivesse morrido. Ninguém tinha achado o teu corpo. Suzana, eu me arrependi. Eu nunca devia ter feito aquilo que eu fiz, sabe? A Raquel provocou, foi um erro. Um erro, Suzana. Eu sofri, eu paguei tudo que eu fiz, sabe? Sem você. Ela estava em estado de choque. Olhava para ele como se não acreditasse no que via. E aí ela respondeu para ele com uma voz firme: Wilson, eu não sou mais quem eu era, eu mudei. Eu não sou mais a mesma, Wilson. Mas eu sou, Suzana. Eu mudei, sim. Mas mudei para te amar como nunca te amei, com a certeza de que você... Meu Deus, você fez tanta falta. Daquele momento em diante, o coração dela ficou dividido. Eu vi isso nos olhos dela. As conversas com a mãe, também com o pai, irmãos, tudo levava a Suzana a revisitar o passado. E o sentimento pelo Wilson. Por mais que ela tivesse sido ferida, e fora, tanto que ela tentou abreviar a vida por isso, ainda estava tudo muito vivo. 2 dias depois ela me chamou para uma conversa lá mesmo em Campos do Jordão. Fabrício, eu não sei como começar essa conversa com você. Eu não queria te magoar. Você salvou a minha vida. Você é pai dos meus filhos. Você me deu uma nova chance de viver. Mas eu preciso entender, sabe, o que eu sinto pelo Wilson. Ele foi meu marido. Ele foi meu marido. E você acredita que eu estava grávida quando eu pulei daquela passarela? Eu não sei o que aconteceu com a criança. Eu acho que perdi no hospital, sei lá. Eu quero te dizer uma coisa. Eu preciso de um tempo para eu entender o que aconteceu. E os nossos filhos? Você vem a hora que você quiser. Eles podem passar um tempo lá com você. Olha, não era uma situação fácil. A essas alturas eu havia montado um pequeno negócio. Eu combinei com o Luizinho. O Luizinho, ele era muito amigo do dono da empresa para a qual eu trabalhava. E ele convenceu esse dono a me dispensar do trabalho, assim, me mandando embora, sem, na verdade, ter mandado, para que eu pudesse receber todos os meus direitos. E com esse dinheiro eu tinha montado um mercadinho. Estava tocando a minha vida. Meus filhos, eu trazia o Marcel, a Marcela. Eu ia vê-los, eles ficavam comigo. Embora cada noite ao deitar no meu coração ainda perguntasse por ela. Se estava bem. A minha mãe, meu pai, os meus... O Luizinho! Eu sabia que isso podia acontecer e você também, Fabrício. Você sabe que nós dois sempre estamos aqui na discussão, né? Os assuntos são polêmicos e esse aí é a polêmica da sua vida.
Eu sabia que esse risco você corria. Eu até te alertei. Verdade. Quantas vezes o polêmico Luizinho havia dito a mim que eu corria esse risco. Foi então que, numa manhã nublada, a campainha tocou e quando eu abri a porta, lá estava a Suzana. Magra, abatida, olhos fundos, ela parecia mais triste que assustada. O rosto abatido, os cabelos mais escuros, presos num coque mal feito, os olhos fundos, as roupas largas demais para um corpo emagrecido. Estava irreconhecível. Parou diante do portão, ficou uns segundos me olhando e então caiu de joelhos no chão, chorando alto. Eu corri até ela. De novo, Suzana, caída na minha frente. É assim a nossa vida? Eu devo aparecer quando você cai? Meu Deus, o que aconteceu dessa vez, Suzana? Ela mal conseguia falar. Eu a levantei, levei-a até o sofá e fui buscar um copo d'água. Os filhos estavam comigo nesse momento. Eles me ajudaram com a mãe. Suzana, eu sou uma desgraçada, Fabrício. Eu estraguei a minha vida, eu estraguei tudo. O Wilson sempre foi ciumento, agressivo. Me trancava em casa, não queria que eu trabalhasse, nem que eu tivesse contato com a minha família. Ele te batia, Suzana? Eu perguntei com a voz já falhando. No começo não, só palavras, mas depois vieram tapas, sim, vieram empurrões e o pior de tudo, veio desprezo pelos meus filhos com você. Ele não aceita. E agora eu entendi, sabe, Fabrício? Que esse Wilson, ele veio ao mundo para me fazer mal. E eu me lembrei perfeitamente que ele me fez tanto mal que eu tinha decidido morrer naquele dia para me livrar desse sofrimento. Você me aceita de volta? Lembrei do Luizinho. Polêmico Luizinho. Das discussões com o Pelé. Amigo. Não pega de volta não, hein, Fabrício? Pega de volta não, porque você sabe, ela tá envolvida com esse cara aí, não vai esquecer nunca. Eu já tinha brigado tanto com o Luizinho. A primeira ele tinha ganhado, a do Pelé. O Pelé disse que não ia, eu apostava que ainda ia, e não foi mesmo. Será que o Luizinho tem razão de novo? Não, o cara não pode ganhar todas. Suzana, eu não cruzei a tua vida à toa. Levanta, vem cá. Chega de cair na minha frente para poder entrar na sua vida. Eu quero você de pé. De pé, assim. Volta para casa. Volta. Por uma simples razão. Porque eu ainda sou o Fabrício das Flores. E não foi à toa que eu entrei na sua vida. Vem me ajudar no mercadinho. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Nossos filhos já estão aqui mesmo. E foi assim
que a Suzana voltou para casa. E como eu já não trabalhava mais com o Luizinho, eu tive que falar com ele por telefone. Luizinho, eu perdoei. Ah, tudo bem, tomara que você esteja certo. E dessa vez, eu empatei com o Luizinho. Ele ganhou aquela do Pelé. Mas eu ganhei por ter perdoado a minha mulher. Até estudar ela estudou. Pra você ter uma ideia, a Suzana trabalhou numa escola municipal, dando aula para as crianças pequenas. Segundo ela, foi o que salvou a sua vida. Hoje eu sei que o amor não é feito só de momentos bons. O amor é feito também de quedas, e eu sempre aparecia nas horas das quedas da Suzana, de recomeço e de renúncia. E acima de tudo, de perdão. A minha casa voltou a ser cheia de vida, e eu fico ali, na minha poltrona, coração sereno, alma em silêncio, sabendo que tudo valeu a pena. Porque apesar das perdas, das dores, dos abismos, no fim, nós escolhemos ser uma família. Fabrício Fagundes Amaro, o Fabrício das Flores. O Fabrício das Flores. Ô Paulinho, eu tô com 77 anos. É a minha mulher mais nova que eu. Ela tá aqui do meu lado. Ela tá dizendo, você tem 77, mas fala que eu sou mais nova. Nem tanto. Nem tanto. Ai, 73, né, amor? Nossos filhos se casaram, nos deram uns netos. 8 ao todo. 8 netos ao todo. Quando eu conto para as pessoas a forma como eu conheci o amor da minha vida, as pessoas dizem, olha, não há outra história no mundo que se pareça com essa. Não há. Será? Eu não sei. Desse mundo eu não duvido nada. O Luizinho, não posso esquecer dele. Ele ainda consegue ser 1 ano mais velho do que eu. Estou com 77, ele fez 78. Polêmico que só ele. Ele é palmeirense. E ele me garante que o Palmeiras já ganhou um campeonato mundial. E eu teimo aqui do meu lado, como corintiano que eu sou. Não, Luizinho, não vem com essa conversa, não. Você vê que eu e o Luizinho, nós continuamos os mesmos. Eu só não tinha dito para vocês que ele se tornou o padrinho da minha segunda filha, da Marcela. As polêmicas nunca vão parar entre mim e ele. Mas hoje eu fiz questão de contar essa minha história, para que vocês comentem, para que vocês opinem, falem comigo, falem com a Suzana, a mulher que toda vez que eu reencontrei com ela, ela estava no chão. E ela diz assim, Fabrício das Flores, você veio ao mundo para me levantar. Aquele ex da vida dela nem está mais entre nós. Essa era a história que eu tinha para contar e aguardarei os comentários de todos vocês.